Oi, pessoal, bom dia. Quer dizer, boa tarde, né? Então, tô fazendo um vídeo aqui porque ainda não foi mudado no meu login lá da Unisul, as aulas, né, de quarta para sexta-feira. Então, nesse processo aí que tá se reorganizando, vou mandar por aqui para vocês esse videozinho da minha apresentação. Então, vamos lá. Vou falar um pouco de auriculoterapia para ansiedade e depressão, tá? Então, a ansiedade nesse sentido, assim, da medicina ocidental, começando, né, pela medicina ocidental, ela é uma função de defesa, né, como um sistema de luta e fuga, né, algo natural do ser humano, do indivíduo e do reino animal também, como eu falo um pouquinho aqui, nos mostrando, né, situações de perigo, nos deixando em alerta e atentos, né, ao que pode estar acontecendo ou que pode chegar, né? Porém, ela em excesso, ela atinge campos estressores para o nosso corpo como um todo, e pode assim, né, a persistência desses estímulos estressores pode propiciar a instalação de uma ansiedade generalizada, causando vários efeitos negativos, né, para o corpo. Assim, nesse sentido, ela pode desenvolver um cansaço crônico prejudicial à sua saúde mental e física, apresentando sintomas que diariamente, nesse sentido de longos períodos, podem causar grandes patologias, né, ou fortalecer o que seria esses principais sintomas, né, esses que começam como irritabilidade, tensões musculares, perturbações do sono, frio na barriga, aperto no peito, coração acelerado e tremores, podendo incluir também sensação de falta de ar. Então, isso a longo prazo, né, pode causar muitos danos ao indivíduo. Na medicina chinesa, uns autores que eu peguei aqui, como Ramos, Maciossia, Garcia também, né, eles trazem assim que esse específico falando de Ramos, que como na medicina chinesa não existe separação, né, entre corpo, mente e espírito, a desarmonia em um órgão, né, do nosso organismo, do nosso corpo, vai estar influenciando diretamente nos outros órgãos, né. O distúrbio de ansiedade, ele está relacionado constantemente ao desequilíbrio entre coração e rim, né? Isso vem entre os elementos água e fogo, então trouxe assim escrito também essa citação direta, né? A ansiedade do coração está baseada no medo do rim, com sentimentos característicos de apreensão, do medo de que algo terrível aconteça. A ansiedade pode então vir combinada de sobressaltos e receios, com os sinais físicos como tremor, frequência urinária ou intestinos soltos, né? Então, falando nesse sentido de que o coração, né, ele governando a mente, né, o Shen, e fazendo essa morada no sangue, ele está levando todo esse sangue com essas informações distorcidas, talvez seria a palavra, mas em desarmonias, né, para todo esse organismo. Então, ele vai influenciar aqui, como eu falei antes, em todos os outros órgãos, né, e tratando assim de rim, bem específico essa ligação entre coração e rim, né. Gerando essa desarmonia do espírito, né? Porque o coração ele tem essa capacidade, né, de estar harmonizando ou desarmonizando esse campo do espírito do indivíduo. Então, uma situação de excesso, insuficiência ou estagnação de Qi ou Shui no coração ou em outro órgão acabam afetando diretamente o coração, e isso vai movimentando todo o canal, todo o elemento fogo, né, nesse organismo e influenciando em todos os outros também. Então, uma ansiedade por excesso, eu coloco aqui uma questão de fogo. O fogo fleuma do coração é uma forma de excesso que pode levar à ansiedade e à confusão de pensamentos.
Linguagem e comportamento. Consiste essencialmente em fleuma decorrente da insuficiência do baço, em combinação com o fogo do coração. Pode surgir de um estresse emocional ou do excesso de fumo, álcool, de alimentos gordurosos, como falta de exercícios físicos, por exemplo. Deixa eu passando aqui. A estagnação, né? Aí, por estagnação. A estagnação pode dar origem ao distúrbio do movimento. Estagnação do Qi do coração e do Qi do fígado, por exemplo, decorrentes da estagnação emocional, podem levar ao distúrbio do espírito do coração. De novo, a questão do coração, né, trabalhando aí. E a hiperatividade do yang do fígado, levando a essa insatisfação e ansiedade, né? A estagnação do Qi pode resultar em acúmulo de fleuma que pode perturbar a livre circulação do espírito, causando a ansiedade. E aí, por deficiência, né? A ansiedade aumenta quando a energia está reduzida. Quando há deficiência por falta de sono e descanso, excesso de trabalho, estresse, doença e nutrição deficiente, além de outros fatores. Então, nesse sentido, a deficiência, né, da energia mesmo do corpo, aí nesse sentido aqui a gente até, né, deficiência do Qi do coração, do rim, do yin do coração e do rim, do sangue e do baço podem dar origem à ansiedade, já que o Qi, energia vital do organismo, o Yin e o sangue são necessários para manter esse espírito saudável. Então, é mais uma forma de a ansiedade está sendo ativada, né? Nesse sentido, em situações de excesso, insuficiência ou estagnação, pode ser causada por 6 fatores patogênicos externos. Então, vento, frio, calor, umidade, secura, fogo, pelos 7 fatores internos, que daí as ligações das emoções com esses elementos, né? Alegria, raiva, tristeza, preocupação, pesar, medo e pavor. E daí eu trago também fatores internos, ou por fatores nem externos nem internos, como alimentação ou traumas, excesso de trabalho, exercícios físicos e relações sexuais. De depressão, de ansiedade seria isso. Falando um pouquinho agora de depressão, segundo Maciossi, a depressão normalmente está associada com a deficiência. Então, nesse sentido, é uma falta de energia suficiente para poder gerar esse Qi, né, nesse organismo, gerando essa estagnação, essa lentidão, esses bloqueios de energia, interrompendo o fluxo, né, da energia e das emoções. Podem existir alguns tipos de possibilidades principais, que nem está falando aqui, da deficiência mesmo no Qi do Yang em todos os órgãos, né? Então, eu falo ali em cima também Yang do baço, Yang do pulmão, e uma estagnação também relacionada ao Qi de cada órgão. Tá? Então, uma depressão e ansiedade unidas, né, nesse sentido, juntos no organismo, ela pode ser deficiência do Qi, do Yin, do Qi ou do sangue, né? Nesse fluxo natural do organismo. A deficiência do Yin no indivíduo pode gerar calor, deixando o espírito inquieto, né? O espírito... Tá acabando aqui a minha bateria. Bom, existem 3 síndromes associadas à depressão com ansiedade. Então, segundo esse autor que eu peguei aqui, Ramos, deficiência de Qi e do sangue, deficiência de Qi, sangue e Yin do coração, oscilação da deficiência do Yin e do Yang do coração, causada normalmente pela deficiência do Qi do rim e do coração. Voltando à questão do Qi do rim e do coração, né? Aí eu coloquei mais aqui agora alguns pontos. Então, o ponto da ansiedade, o ponto do pulmão, o ponto do baço, totalmente ligados todos eles, né? O ponto do coração também sendo trabalhado, do fígado, estimulando esse Qi, do estômago e o Shen Mente, triângulo cibernético, né? Então, fala um pouquinho de cada